diga de algum versículo do capítulo 27, para que a igreja venha tomar posse do que eu estava anunciando. Capítulo 27, versículo 10. Talvez depois a igreja lê o livro de 26 ao 27 ou 28, vai compreender essa passagem bíblica. Vamos ler só esses versículos, porque o tempo não espera e eu quero ir mais um pouquinho à frente, tá bom? Versículo 10 do capítulo 27. Disse-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, mas não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo estava anunciando que até eles poderiam perecer. Você imagina, igreja, passar dias e dias no mar navegando, quando o vento rebolando para um lado e para o outro, e sem você ver terra, vendo a hora de dar uma ventania e aquele barco virar, matar todo mundo afogado. Mas quando nós vemos aqui no versículo 11, mas o cinturão creio mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. Quer dizer que é o incrédulo. Quer dizer que no navio tinha de todo jeito, do jeito que eu anunciei para a igreja. Eu fui adiantando, porque eu sei que muitas das vezes, quando a gente diz onde é, aí vão ler e não dá ouvido a palavra. Por isso que agora eu estou fazendo assim, eu anuncio a palavra, depois eu vou dizer onde é o livro. Aí pode ler, porque eu já anunciei e já ouvi. Não tem mais necessidade de estar lendo, porque já ouviu antes de eu anunciar. Mas como nós vimos, como eu falei, Paulo foi avisado pelo Espírito Santo de Deus que iria acontecer aquilo e não iria perecer. Já anunciei, mas está na Bíblia. Capítulo 27, versículo 23. Só para confirmar o que eu anunciei antes, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de que eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Portanto, os varões deste, tenham bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Amém, igreja? Paulo estava anunciando para a igreja, estava anunciando para aqueles Paulo, para aqueles, olha, eu tive falando com Deus em oração. Deus falou comigo, em consagração, eu estava de joelho e Deus chegou e falou: olha, vai acontecer assim, 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 mas eu sou contigo, Paulo. Não vai se perder nenhum, eu te dou todos na tua mão. Assim como eu vou dar livramento a ti, eu vou dar livramento àqueles bárbaros, aqueles incrédulos, aqueles afastados, aqueles desviados, aquele prostituta, aquela prostituta, aquele idólatra, eu vou dar livramento, porque eles estão contigo e ouça a tua palavra. E Deus deu livramento. E ele anunciou para aqueles homens, ele anunciou o que iria acontecer, mas ele acreditava, disse: olha, eu acredito que Deus me falou. Eu acredito que ele disse que vai morrer, não vai morrer nenhum. O prejuízo vai ser só do navio e das mercadorias, mas não irá se perder nenhuma alma. Então, quer dizer, não importava quem estava ali dentro do barco. O que iria prevalecer era a palavra de Deus, que não iria se perder nenhum. Glória a Deus, louvado. O importante, pastor, mas por quê, pastor? Porque nós temos de tomarmos posse da palavra de Deus. Paulo, anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus anunciou que não iria se perder nenhum, e Paulo tomou posse. Eu creio que o Deus que eu sirvo, ele vai não só tomar debaixo das suas mãos, mas também aqueles que estão comigo, não importando quem fosse. Não estava tudo no mesmo barco? Glória a Deus, como nós vimos também, Jesus, quando estava no barco com os discípulos, glória a Deus, louvado, e quando deu a ventania, que aquele barco quase ia ao pico, quase afundava, porque eles fizeram com Jesus no barco tomado: Senhor, tu está vendo nós perecendo, tu não tem misericórdia, nos socorre. Jesus, homem de pequena fé. Né? Quer dizer, o incrédulo estava com pessoas que não tinham fé, que Deus estava ali, que poderia dar o livramento. Clamaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo aqui estava anunciando: eu creio, foi anunciado pelo anjo do
Paulo foi bem sucedido, pela fé que ele tinha em Deus. Deus falava e ele tomava posse. É tanto que ele fala na palavra de Deus, ele diz, nas Santas Escrituras, está anunciando, que ele não vive mais, mas o Espírito Santo de Deus que vive ele. Ele não faz mais o que ele quer, mas sim o que ele não quer. É como ele não quisesse fazer a obra, como ele não quisesse fazer a obra de Deus, é o que ele fazia mais de bom, igreja. Aleluia, glória a Deus. O que ele queria fazer, ele não fazia. Glória a Deus, mas o que ele não queria era o que ele era obrigado a fazer, que era adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Ele não vivia mais para o mundo, mas ele vivia para Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Confirma, né, igreja, o que eu falei? Mas vamos voltarmos lá no capítulo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegou o ponto, igreja. Glória a Deus. Chegou o ponto de o centurião, quando viu que iria perecer, de querer era matar eles, para que nenhum deles viesse fugir, igreja. Essa parte eu tinha me esquecido. Glória a Deus. Quando eles viram aquele centurião, viram aqueles barcos e o barco afundando, ele disse: vamos matar todos, para que nenhum venha fugir. Porque se eles fugirem e caírem em alguma ilha, eles vão querer nos tirar a vida, vão querer se voltar, porque eles eram fugitivos, eles iriam virar fugitivos. Mas o homem de Deus que estava ali, o centurião, o homem que louvado seja o nome do Senhor, que querendo salvar a vida de Paulo, ele disse que não deixasse aquele povo ali sem precisão de matar. Onde é que está? Capítulo 27, do versículo 42. A ideia do soldado foi tirar a vida deles quando o barco iria afundar. Como nós sabemos que tem muitas pessoas hoje neste mundo, Satanás põe esse pensamento de tirar a vida. Glória a Deus, como nós sabemos que tem muitos ricos aí, né, igreja, que tem posses, aí cai, se endivida, aí fica cheio de dívida, aí pensa logo em tirar a vida, porque não tem mais o que pagar, não vai ter mais luxúria, não vai ter mais aquilo, outro. Do mesmo jeito, quando esses soldados viram que iriam afundar, só eles queriam escapar, mas os prisioneiros queriam tirar a vida. Eles não estavam tendo amor ao próximo, ali eles estavam tendo eles como um bicho bruto, um animal. Mas por amor daquele homem que tinha por Paulo, ele pegou e disse: não, vamos deixar todos vivos. Porque ele disse que eu creio que ele se lembrou da revelação, quando ele viu o que estava acontecendo, né? Que Paulo disse que não iria se perder nenhum, porque o Espírito Santo de Deus tinha anunciado. Lá no versículo lá do 27, nós vimos que Paulo anunciou, mas o homem creu mais no piloto, né, no navegador, do que na palavra de Deus, na palavra que Paulo estava anunciando. Já que ele já defende, ele poderia ter decidido ter tirado a vida de todos os presos, mas ele, por amor a Paulo, já estava amando a Paulo. Mudou, né, igreja? Além da incredulidade, já estava acreditando, já estava amando, porque ele tinha anunciado, estava anunciando as boas novas. Deus estava trabalhando no coração dele. No versículo 42, no versículo 27, quando os soldados decidem tirar a vida dos povos. Então a ideia dos soldados foi matar seus presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Glória a Deus. No 43 nós vamos ver que o centurião decide salvar a vida de Paulo. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estovou este tempo. Parou, né, o que o soldado estava querendo fazer. E mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro no mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra salvos. Confirma a revelação do anjo do Senhor. Não importou como foi arrastado, foi quebrado. Aí, então você pode levar essa passagem bem, se fosse para nós levar, nós poderíamos levar lá o livro de... Agora eu fiquei
fiquei na dúvida. Do olheiro. Livro de Jeremias, capítulo 18. Aleluia, Deus, mas nós não vamos para lá. É só isso que eu queria saber. Glória a Deus, nós poderíamos fazer como aí o livro de Jeremias que fala sobre o oleiro. Né, igreja? Glória a Deus, quando o homem está ali fazendo aquele vaso, Deus levou ele ali para ele olhar, e quando aquele vaso se quebrou, ele começou a fazer outro. Glória a Deus, do mesmo jeito aqui, estes homens, igreja. Glória a Deus, disse assim, eu vou quebrar um de cada jeito, do que jeito que merece. Se tu vai ter de nadar para escapar, tu vai nadar. Se tu vai ter uma forcinha, uma ajuda, eu vou te ajudar. Tu vai ter uma tábua para tu em cima. Mas tu vai ter que se render. Tu vai ter que buscar a tua salvação. Porque na hora desta igreja que a pessoa se lembra da salvação em Cristo Jesus. É nesta hora aí que nós clamamos o nome de Jesus. Você olha que toda vida que uma pessoa, pode ser o que for, o macumbeiro, o feiticeiro, o adivinho, todos, quando chega na hora da morte, se lembra de Jesus. Aleluia, na hora de um acidente, na hora de uma enfermidade. Glória a Deus, no tempo da pandemia, nós ganhamos 2 almas por telefone, porque nós não poderíamos ir, porque por causa da pandemia ninguém podia se encostar em ninguém. Nós ganhamos 2 almas porque se rendeu. Aleluia, glória a Deus, se rendeu a Jesus. Aquela irmã que tinha aqueles 2 rapazes, aquele casal, lá, estava lá o menino morrendo, por telefone também se rendeu. Glória a Deus. Glória a Deus, se rendeu. A irmã Jô se converteu por telefone, estava morrendo e pediu, em nome de Jesus, pediu socorro e se converteu. Quer dizer, do jeito que nós vimos aqui, Deus permitiu aquele homem de assim, olha, tu sabe nadar, tu vai nadar. Tu vai chegar o teu tempo, tu vai ter de nadar, tu vai ter de buscar. Esse aqui está precisando de uma forcinha. Aquele que estava no Natal, glória a Deus, ele vai precisar de uma forcinha. O irmão visitando, está enfermo, o irmão vai visitar, vai anunciando os poucos. Glória a Deus, como nós vemos, nós podemos levarmos aqui, esse versículo 44, a dificuldade, o que Deus vai permitir para o homem se render aos pés dele. Aleluia, o vaso tem de ser quebrado. Ele é um vaso novo, bonito, ele disse, eu vou fazer do meu jeito, eu vou quebrar ele. Eu acho que saíram buscar, tem um testemunho de um homem que foi do exército, atirador de elite. Glória a Deus, conhecido, trabalhou para presidente, trabalhou para tudo, era um homem alto da família dele, era da família de gigante. Ele é do mais baixo, 2,15 metros. Ele é do mais baixo. A família dele toda era grande, ele era um especialista. Ele foi atirador do presidente dos Estados Unidos. Glória a Deus, e uma menina desse tamanho pregou para ele, anunciou, e ele dizia no pensamento que queria dar um cascudo na menina, queria fazer aquilo e tudo outro com a menina. E a menina pregando e anunciando. Quando foi o dia, Deus falou que Deus ia quebrar ele. A menina falou, e ele disse que ia dar um murro na menina. Creia a Deus, quebrou ele, botou no leito, aleijado, só bonito com o pescoço, todo quebrado. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando foi para ele sair daquele canto, Deus usou um homem de Deus, igual Paulo, quando estava cego, ele mandou o homem anunciar boas novas. Chegou o homem e anunciou lá por cima da porta onde ele estava. Um crente chegou lá baleado, que ele disse que baleado não tinha nada, porque o baleado passava o tempo todo pregando para ele. Aleluia, Deus. E ele foi, recebeu a palavra de Deus e anunciou que no outro dia ele vinha, porque ele ia se levantar de onde ele estava e ia andar e ia glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas é uma história dele maravilhosa. Começou o irmãozinho baleado lendo a Bíblia para ele. Ele ganhou uma Bíblia de presente. É uma história que só Deus, quer dizer, o homem foi quebrado. Ele se achava o maioral. Não tinha ninguém na parte da terra que ele devia. Nós temos aquela passagem bíblica do juiz, né? Que não temia nem o homem nem a Deus. Era uma história deste homem. Ele não temia nem a Deus e nem o homem. Mas Deus mostrou e usou uma criança para anunciar para ele que Deus ia quebrar ele. Quando ele estava se achando, mas Deus ia mostrar que era Deus e botava ele onde era para ele fazer, que era para ele anunciar a sua palavra. Depois eu vou tirar o link, vou botar no grupo. Quem quiser ouvir, vocês ouçam esse testemunho para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos saber, palma bem bonito para Jesus. Glória a Deus, do mesmo jeito.
E diz assim: mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro no mar e se salvassem em terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas dos navios. Quer dizer, Deus permite um módulo de nós queremos se salvar em Cristo Jesus. Glória a Deus, do homem diz: agora chegou a hora de vocês decidir como é que vocês querem ser salvos. Aleluia. Outro dia eu já ouvi até uma vez aí, igreja, glória a Deus, um homem que estava numa enchente, aí estava lá no meio lá da enchente lá, glória a Deus, a enchente passando e a água subindo, aí foi barco. Mas ele só queria se fosse um outro transporte. Foi de todas maneiras, igreja. Foi Jesus, era Jesus, né, que ele queria. Jesus mandou vários tipos de salvação para ele. Mandou um barco, mandou um helicóptero, mandou corda, mandou salva-vida. Mas ele não queria, ele queria ser salvo com Jesus. E o que foi que aconteceu, pastor? Ele escapou, não morreu afogado. Porque Jesus mandou de todo jeito a salvação para ele, mas ele não quis. Ele queria Jesus. Hã? Não reconheceu que era o Deus que estava entrando com providência para salvar a sua vida. Do mesmo jeito, Deus usou este homem. E agora vocês vão se salvar a vida de vocês. Aí você diz assim: mas pastor, não era para ele ter feito isso? Aí vocês não conhecem a Santa Escritura, está lá escrito: a salvação é individual. A salvação é individual. A pastora não pode me salvar, eu não posso salvar a pastora, a irmã Marina não pode salvar o irmão Marco, nem o irmão Marco, a irmã Marina. No grande dia vai ser individual, vai ser conforme os nossos atos aqui, igreja, como homem de Deus e como mulher de Deus. Está tudo anotado no livro, mas tem aquele momento. Tem um momento que está anotado, tem um momento também que Deus apaga. É quando nós verdadeiramente reconhecemos e oramos a Deus, clamamos a Deus, aí nós vemos que Deus se apaga do livro da culpa e da condenação e da morte e põe no livro da vida e da vida eterna. Glória a Deus. Mas aí é outro estudo que nós vamos fazer. Eu vou trazer essa palavra também, porque muitas das vezes, igreja,